Senhor presidente, ontem estive na abertura do ano legislativo, sessão no Congresso Nacional, que aliás foi aberta no dia 5, a Constituição estabelece dia 2 de fevereiro para isso, primeiro descumprimento do regimento já no agendamento da sessão, mas a gente está infelizmente até acostumado com isso, e era uma sessão que não valia nada, no sentido de que nem presença se dava aqui, mas esperava que pelo menos os discursos fossem condizentes com a situação atual. Deputado Cabo Gilberto, sinceramente a Globo está perdendo muito ator, porque o que nós vimos aqui, os discursos feitos, eram para a plateia, mas não eram discursos que de fato condiziam com o que está acontecendo nesse país. Nós tivemos um representante, aliás, o Lula nem veio, depois da recepção que ele teve na vez passada, não teve coragem, teve que o Bivar ler a carta do presidente da República aqui para o plenário. Para começar, o Brasil, como se fosse melhor do que a Suíça, um país em que se dá exemplo de gestão para os demais, presidido por Lula, que devia estar na cadeia. Assim foi a mensagem lida pelo secretário Bivar, já que Lula não veio. Nós tivemos, em seguida, o representante do Supremo Tribunal Federal, o vice-presidente Fachin, dizendo-se a favor de segurança jurídica, de respeito ao devido processo legal e que o Supremo não deve interferir no processo legislativo. Nós tivemos o presidente da Câmara dos Deputados falando em defesa das prerrogativas dos parlamentares. E nós tivemos um presidente do Senado falando que tem de se limitar o poder dos ministros do Supremo Tribunal Federal e daquela corte. E a prática onde está? Se não houver prática, são apenas discursos farisaicos. Farisaicos. Porque o Brasil está sendo destruído por Lula e pelo PT, mais uma vez, porque o Supremo Tribunal Federal não respeita o devido processo legal, intervém nos demais poderes e está sendo hoje conduzido por tiranos, porque o presidente desta casa, deputado Arthur Lira, até agora não deu um pulo, para não dizer um tweet, sobre a situação de deputados federais que tiveram suas casas e seus gabinetes violados pela Polícia Federal, sem que se respeite a prerrogativa parlamentar, muito menos o devido processo legal, e temos um presidente do Senado que não tem servido nem de enfeite, porque, lamentavelmente, o que nós assistimos ao longo desses últimos anos, desde que cheguei aqui, são 5, apenas se agigantar a tirania e se ajoelharem aqueles que deveriam nos representar. Por isso, senhor presidente, para concluir a minha fala aqui, eu queria mesmo é que os discursos de ontem fossem verdadeiros, fossem sinceros, fossem de acordo com aquilo que o povo brasileiro espera dos seus representantes, a começar pela presidência da Casa, da Câmara dos Deputados, que não pode estar de joelhos diante dos ministros do Supremo. Ou Arthur Lira, por acaso, tem medo de Alexandre de Moraes? Precisamos nos portar de acordo com os cargos que ocupamos. O meu mandato de deputado federal vou honrar até o fim. E os presidentes dos poderes devem fazer o mesmo com as cadeiras em que se sentam. Muito obrigado, senhor presidente.